tarde, todo mundo. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês nesta tarde, né, do terceiro dia do nosso evento. Vamos começar agora mais uma sessão, né, do GT1, Universo Lúdico, e nesta sessão temos o prazer de ter conosco aqui dois professores e também membros do grupo de pesquisa, né, do LabFront, aqui da organização, mas primeiro a professora Lin Alves, né, que é a professora da Universidade Federal da Bahia, coorganizadora deste congresso, coordenadora deste GT junto comigo, né? E temos também o professor Alexandre Rodrigues da Costa, que é professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, meu colega lá do PPG Artes, e Priscila e Freud, Priscila Rezende Portugal, e o nosso artista Freud também, que vai fazer uma apresentação. Mas a professora Link vai conduzir os trabalhos, estou aqui mesmo para dar boas-vindas para todo mundo. Muito obrigado, boa tarde, e sigo aí com vocês. Boa tarde, gente. Obrigado, Pablo. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso GT. Eu acho que vamos ter uma tarde bastante produtiva, né, com a apresentação do Alexandre, da Priscila e do Freud. E a intenção nossa é, primeiro vocês vão ver o vídeo, onde os pesquisadores falam um pouco da pesquisa deles, e depois a gente abre para discussão. Então, eu convido todos, né, a assistirem às apresentações iniciais através do vídeo, para depois a gente ampliar o nosso diálogo e discutir com os nossos pesquisadores sobre os temas que seduz tanto a gente, né, esse universo dos jogos, da ludicidade. Comunidade de ausência, o jogo de arcade como princípio comunicativo na série High Score Girl. Em nosso estudo, analisamos como jogos de arcade da década de 1990, na série animada de TV High Score Girl, baseada no mangá criado por Rensuke Oshikiri e atualmente transmitido pelo canal de streaming Netflix, afirmam, por meio do comportamento dos personagens Haru Yaguchi e Akira Ono, os conceitos de comunidade de ausência e ausência de comunidade que Maurice Blanchot explora a partir de sua leitura da obra de Georges Bataille. Tais conceitos criam um tipo específico de comunicação entre os personagens, uma vez que Haru e Akira vivem experiências não reconhecidas, voltadas para aquilo que Bataille define como dispêndio improdutivo em seu livro A Parte Maldita. Pela impossibilidade de serem eles mesmos, o desafio dos jogos isola-os da sociedade, ao mesmo tempo que os protege e os coloca em estado de perda, de maneira que as situações geradas por esse processo levam-nos em direção um ao outro, ao torná-los conscientes da própria limitação de suas existências, das realidades que os separam e da necessidade de jogarem juntos. Nas produções audiovisuais japonesas, o jogo como construção da narrativa ou tema é recorrente, como podemos observar nessas obras. Kaiji, o mundo das apostas, Pokémon, Dragon Ball, Street Fighter 2, No Game No Life, Liar Game. Essas são inúmeras obras, assim como tantos outros animes, que alcançam uma grande recepção entre o público em geral, devido, talvez, à maneira como os criadores dessas séries conseguem criar janelas de identificação entre o telespectador e seus personagens. A relação que os telespectadores têm com os personagens de anime constitui-se, a princípio, em uma identificação no instante em que ocorre uma suspensão da realidade e a ficção apresenta-se como um simulacro, por meio das estratégias que o cinema de animação apreendeu da decupagem clássica ao reproduzir os aspectos ilusionistas da imagem em movimento projetados na tela como uma janela ilusória que se confunde com a realidade. No entanto, não é apenas o aspecto ilusionista que permite o telespectador se projetar na tela, como se realmente estivesse jogando com ou por seus personagens preferidos, mas a interação que mantém com eles, no instante em que, a semelhança de Akira e Haru, no anime High Score Girl, trata o jogo como texto, ao exercerem práticas significantes sobre ele, já que, segundo Roland Barthes, basta que haja desbordamento significante para que haja texto. Assim, a leitura torna-se um processo de significância a partir do qual produções perpétuas originam-se, durante o qual o sujeito do texto, escapando à lógica do ego cogito e enveredando por outras lógicas, a do significante e a da contradição, debate-se com o sentido e desconstrói-se, perde-se. Por isso, Akira e Haru
não se projetam nos personagens dos jogos de arcade, mas, ao mesmo tempo, se encontram e se perdem neles, ao desconstruí-los a partir da apropriação e da ressignificação. O anime inicia-se quando Yaguchi Haru, um colegial desmotivado e um dos piores alunos da turma, encontra no fliperama que frequenta seu colega de classe Ona Akira. Até então, Yaguchi Haru tinha no fliperama e nos jogos de arcade a justificativa de sua existência, uma vez que, ao se ver como um fracassado e ao se comparar com seus colegas, principalmente com Akira, a garota com as melhores notas de sua turma e futura herdeira de uma família rica e tradicional do Japão, faz desses jogos uma outra realidade, na qual se considera invencível diante daqueles que o desafiam no seu jogo favorito, Street Fighter 2. Aqui nós temos um gráfico, um esquema mostrando exatamente a diferença e semelhanças que agrupariam a Akira e a Haru como jogadores e como uma comunidade, como pertencentes a uma comunidade de jogadores. De um lado nós temos eles como sujeitos, né, movidos por um princípio de insuficiência revelado pela imanência da morte que cada indivíduo traz consigo, conforme estuda George Bataille em O Erotismo. E, por outro lado, nós temos a comunidade de jogadores, né, baseada na coletividade. Os indivíduos são movidos por interesse comum, mas como seres descontínuos que são, cada um está apartado do todo. Numa passagem de George Agamben, né, sobre Bataille e o paradoxo da soberania, ele diz o seguinte: a comunidade que está aqui em questão tem, por isso, uma estrutura absolutamente singular. Ela assume em si a impossibilidade da própria imanência, a impossibilidade mesma de ser comunitária enquanto sujeito da comunidade. A comunidade repousa, nesse sentido, de algum modo, na impossibilidade da comunidade, e a experiência dessa impossibilidade funda, ao contrário, a única comunidade possível. É evidente que, nessa perspectiva, a comunidade pode ser simplesmente comunidade daqueles que não têm comunidade, e tal será, na verdade, o modelo da comunidade batalhana. Trata-se da comunidade dos amantes, que frequentemente evocou, ou da comunidade dos artistas, ou mais insistentemente, da comunidade dos amigos, a qual ele procurou dar vida com o grupo Acéfon, do qual o Colégio de Sociologia era a manifestação esotérica em todo caso, no centro dessa comunidade, está inscrita essa estrutura negativa. Nesse outro esquema, né, nós temos exatamente essa forma como essa comunidade se expressa. De um lado, nós temos Akira, a melhor aluna de família rica. Do outro lado, nós temos Haru, o pior aluno de família de classe média. Akira seria prisioneira da responsabilidade, Haru seria prisioneiro da irresponsabilidade. Akira seria movida pelas expectativas por parte da sociedade, da família e escola. E o Haru, como um fracassado, ele não teria nenhuma expectativa por parte da sociedade ou da escola. Mas há um ponto de convergência pelos dois personagens, que seria o jogo como mímica, né, que geraria uma fuga da realidade. A Mimicry é uma das 4 categorias fundamentais do jogo, definidas por Roger Caillois. A primeira seria Agon. O jogador busca aprimorar suas condições para se tornar vencedor em determinada categoria sobre os demais concorrentes. A segunda seria a Leia. O jogador não desenvolve suas qualidades físicas, recursos de destreza, de inteligência, pois participa de um jogo no qual o acaso determina a vitória. A Inlix. O jogador se deixa levar por jogos que o colocam em transe, aturdimento ou vertigem, como fazem os brinquedos de parque de diversões. E, por último, nós teríamos a Mímica. Consiste não em exibir uma atividade ou em experimentar um destino em um meio imaginário, mas em tornar a si mesmo um personagem ilusório e em se conduzir de acordo com ele. A Mímica, portanto, possibilita que os personagens, a Akira e a Haru, se reconheçam nos personagens de seus jogos de arcade preferidos, ao se apropriarem deles e ao transformá-los em uma espécie de conselheiros, como ocorre no filme Sonhos de um Sedutor de Woody Allen, quando os personagens interpretados por este cineasta passa a interagir com o personagem Rick Blaine, personagem vivido por Humphrey Bogart no filme Casablanca. Nesse sentido, Akira e Haru não jogam apenas jogos como forma de disputa, para descobrir quem é o melhor, mas operam sobre os espaços vazios do texto, que colocam o jogo em movimento, cujos lances não permitem chegar a um fim, uma vez que, como leitores, eles veem o mundo denotado como um mundo encenado, referencial, contido no texto, que transgridem e modificam.
Esse processo criativo do qual surge a interação dos personagens dos jogos de arcade com Akira e Haru não acontece de repente, mas começa gradualmente, como podemos perceber no segundo episódio da série, quando eles decidem investigar uma lenda urbana, um fliperama cujos jogos custam 10 ienes. Nesse episódio, a ambiguidade é sustentada pelo fato de somente eles terem jogado no fliperama, e assim como este desaparecer logo após saírem dele. No episódio 3, assistimos ao desenvolvimento da metalepse, definida por Gerard Genet como qualquer introdução do narrador extradiegético do que é narrado no universo diegético, que produz um efeito de estranheza, cômico ou fantástico, semelhante ao que ocorre em 6 personagens à procura de um autor, ou no filme Sonhos de um Sedutor. Nesse sentido, em particular, Haru é confrontado, desafiado mesmo, pelos personagens do jogo de arcade, a correr atrás de Akira para pedir-lhe desculpas e indiretamente declarar sua paixão, ao entregar a ela o anel de plástico que ganhara em um dos jogos de fliperama fantasma, no episódio anterior. A partir do episódio 3, o jogo, ao se desdobrar da diegese dos jogos de arcade para o universo de Akira e Haru, evidenciará ao longo da série ainda mais a ruptura entre a realidade em que eles vivem e aquela na qual conseguem se comunicar de maneira plena, uma vez que não se subordinam ao pragmatismo do dia a dia, com suas regras e punições. A relação amorosa entre os dois personagens intensifica-se de tal maneira que, embora ainda não tenham feito sexo, eles são adolescentes, jovens, poderíamos dizer que passam a pertencer à comunidade dos amantes, os quais são guiados pela necessidade de se perder mais do que pela preocupação em se encontrar. A jornada de Akira e Haru, pelo jogo, nos leva a vários tipos de embate, como as competições de arcade ou as imposições da sociedade sobre eles com expectativas e cobranças. No entanto, o jogo mais perigoso, mais doloroso, torna-se o encontro com o outro, a pessoa amada que reflete a solidão e incompletude que habitam em todos e nunca será preenchida, vencida. Olá, bom dia, boa tarde. Bom, vou apresentar o trabalho intitulado Restaurações Hiperconectadas, uma análise sobre patrimônio, videogames e realidades virtuais. Meu nome é Freud, eu sou mestrando em artes pelo PP de Artes, programa de pós-graduação em artes, então eu sou mestrando em artes visuais, e esse trabalho foi feito em conjunto com a minha colega graduanda na Escola Guinhar em Artes Plásticas, Priscila Rezende, Portugal. Bom, nós somos do LabFront, um laboratório de poéticas fronteiriças, um grupo de pesquisa CNPq. O LabFront é um grupo de pesquisa e desenvolvimento e inovação que se propõe a problematizar nas fronteiras entre arte, ciência e tecnologia. O grupo é coordenado pelo professor doutor Pablo Gobira e vou começar aqui a minha apresentação. Para falar um pouco da minha apresentação, nós vamos a alguns acontecimentos recentes que configuraram para a destruição ou perca de certos patrimônios, sejam eles patrimônios da humanidade, ou patrimônios estatais, ou patrimônios em geral. E, por exemplo, o Museu de Língua Portuguesa, em São Paulo, que sofreu um incêndio em 2015. Nós temos também o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que aconteceu em 2018. E a Catedral de Notre Dame, em 2019. Todos esses acontecimentos recentes, eles acabaram por trazer questões sobre museologia, sobre restauro, ou sobre a preservação desses patrimônios. E como que a gente pode recuperar também esses patrimônios que foram perdidos. Algumas coisas, algumas pesquisas relacionadas vêm aparecendo. Um caso interessante sobre Notre Dame foi o jogo Assassin's Creed Unity. Esse jogo havia sido feito antes
antes do incêndio, ele foi em 2014, e esse jogo, um jogo para PlayStation, para console, um jogo dentro da indústria do entretenimento, e ele está sendo utilizado agora, pode ser utilizado para o restauro da Catedral de Notre Dame, porque o jogo ele foi feito com mapeamento 3D, e essa reconstrução ela pode ser feita parte a parte por causa da forma em que o jogo foi registrado, utilizando a própria referência da catedral. Então, a gente pode ver aqui o realismo da concepção arquitetônica e dos detalhes que o jogo foi atribuído no jogo para ele poder realizar essa conservação do jogo, que foi totalmente mapeado. Eu queria mostrar para vocês um pouco do vídeo sobre o jogo, que eu acho que pode ser super interessante para a gente já começar a falar um pouco do restauro que vai ser feito a partir dele. Então, a gente tem aqui alguns trechos. Deixa eu dar uma olhada. Então, isso aqui é a Catedral de Notre Dame. Claro que o jogo é um jogo de época, mas a partir destes detalhes, dessas concepções que estão aqui, o jogo ele pode ser usado para poder realizar um restauro deste patrimônio. Então, vocês estão vendo as colunas, os arcos, todos esses elementos arquitetônicos em detalhes. Inclusive, a gente pode ver texturas. Vou voltar para a minha apresentação. Outra coisa que a gente pode ver são a relação dos monumentos que foram destruídos no Oriente Médio e que também eles podem recriar essas salas. Não, assim, esse jogo não necessariamente assim como Assassin's Creed, mas é bem interessante que a gente pode ver uma proximidade que foi alunos, né, de uma escola que eles recriaram esses monumentos que foram destruídos. Então, assim, monumentos são destruídos em guerra, ou acidentes, ou tragédias, eles podem voltar, de algum modo, a serem reconstruídos, ou repensados, reconfigurados, ou inclusive, a gente pode estar falando, inclusive, de restauros a partir dessas tecnologias virtuais da indústria do entretenimento. Então, a gente vai ver aqui, olha só, esse aqui a gente tem um monumento destruído, e nós temos aqui uma recriação dele dentro da interface do Minecraft, que é um jogo para criança, que você pode ali manipular e realizar de novo uma visão desse monumento. Interessante, então, que a pesquisa tenta abordar e trazer reflexões sobre, a gente tem dentro do grupo de pesquisa, dentro do LabFront, um projeto que se chama Saindo da Sala, que foi executado em 2015 na galeria da Escola Guignard, e esse projeto ele veio com a proposta de recriar a galeria, colocando outras obras de artistas dentro do ambiente 3D, uma realidade virtual, onde você veria esses trabalhos dentro da galeria, simulando o mapa da galeria. E é interessante que você pode construir, então, outras exposições dentro do espaço, outras formas de reimaginar um espaço que existe, um espaço que foi destruído como os outros, mas a gente consegue também, inclusive, repensar esses espaços e fazer outras usabilidades desse espaço, da compreensão desse espaço, para poder criar outras possibilidades. Bom, então pensando então nesses espaços, nesses monumentos, nesses espaços de arte nos museus,
e são coisas que vêm acontecendo recentemente, que vêm no decorrer do século, mas recentemente tem trazido algumas discussões, a pesquisa vem trazer essas reflexões aqui. Como as tecnologias digitais ligadas à indústria do entretenimento podem nos auxiliar no restauro do patrimônio? Então, como é que a gente pode ter o uso dessas tecnologias no restauro, né? Outra coisa, essas tecnologias fomentam, de fato, outras possibilidades de restauro e modificam as relações desses espaços com o público. Então, são algumas das coisas que a gente vem levantando aí na pesquisa. Bom, a apresentação foi essa, vamos ficar para a discussão e obrigado. Obrigada, Alexandre, a Freud, a Priscila, e sejam todos bem-vindos à nossa audiência aqui, a audiência que está acompanhando direto do Zoom e que está acompanhando também direto lá do YouTube, no canal do LabFront, né, que é o grupo de pesquisa responsável pela organização do evento. Então, quero abrir agora para a gente discutir e conversar um pouco com os autores, né? Então, eu quero parabenizar tanto a Alexandre como o Freud e a Priscila pelo trabalho. Acho que são trabalhos que trazem, fomentam várias questões para a gente começar a discutir. Então, para aquecer um pouquinho aí, eu queria pontuar algumas coisas e começar a conversar com vocês enquanto a nossa audiência começa a se aquecer para nossas discussões. O Alexandre, achei bastante interessante o seu trabalho, até por conta dessa sua preocupação investigativa de dialogar com essas narrativas, né? Essas narrativas que são exibidas nessas plataformas de streaming, como essa animação que você falou, eu não a conheço, anotei até para conhecer. Aí eu queria te perguntar o seguinte, essa narrativa do High School Girl, né? High Score Girl, ela já faz parte, porque eu não sei, por isso que eu estou te perguntando, já faz parte daquelas narrativas que são denominadas ficções interativas que a Netflix vem desenvolvendo? Quer dizer, o público já pode interagir com essa narrativa mesmo de forma binária ou não? A narrativa ela ainda é, como a gente está acostumado, mais convencional, do anime mesmo, e a partir daí é que foi feita a análise. Você podia falar um pouquinho? Primeiro, boa tarde a todos, né, e obrigado, né, por ter aceito a minha proposta de apresentação. O High Score Girl é uma série que não tem essa interatividade, como tinha acontecido com o Bandersnatch, que é uma série, um episódio de uma série, né, que é o Black Mirror, mas ela tem uma característica interessante que ela foi filmada num CGI, né? Ela foi feita em computação gráfica, ele não é um desenho tradicional. E isso causou uma espécie, a princípio, causou uma certa resistência nos espectadores, né? Telespectadores que não gostam muito de anime em CGI, né? Que eles chamam de 3D, que a maioria chama 3D. Ele é uma adaptação no mangá, né? Surgiu na forma de mangá e depois foi adaptado para anime. Deixa eu te perguntar, eu ia perguntar isso também. Então, já que ela sai do mangá direto para essa narrativa do anime, você consegue perceber nela elementos que caracterizam a narrativa transmídia? Tipo assim, ela consegue manter o cânone, né? Ser fidedigna ao cânone, a cânone da história do mangá, ou não? Ela se afasta. Ela é bem fiel ao mangá. Ela é bem fiel ao mangá. Os japoneses têm esse hábito, né? Você lança um produto primeiro, não é geralmente nessa ordem, né? Ou em light novel, que é um romance bem específico que eles têm, né? Que é muito escrito a princípio para adolescentes, mas não é voltado somente para o público adolescente. Depois esse light novel adaptado para o mangá e seguindo a etapa seria o anime. Mas não necessariamente essa ordem, né? Pode vir um mangá primeiro, depois virar light novel, né? Às vezes há casos raríssimos, assim, há esses casos em que primeiro você tem um produto com anime e depois ele é adaptado para mangá. Então a gente está com uma série, por exemplo, que é Urusekai, eu esqueci o outro restante do nome, né? Que é uma adaptação original para TV e provavelmente deve virar um mangá depois, futuramente. Interessante. Então, obrigada. Eu vou agora provocar um pouco o Freud e a Priscila, enquanto a gente está aguardando aqui as perguntas. Gente, aqueçam aí os motores para a gente começar a nossa discussão.
Eu sou fã de museu. E essa questão desses espaços de preservação do patrimônio histórico me mobilizam muito, né? E agora, com esse momento que a gente está vivendo desde o ano passado, a gente tem surgido várias opções de visitar esses espaços museais, né, também virtualmente. E aí, na época que saiu essa notícia aí de que a Ubisoft ia fornecer informações para recuperar Notre Dame, isso me mobilizou muito, porque rompeu um pouco de alguma forma, com o preconceito que as pessoas têm de maneira geral, de que o jogo não traz nada além do entretenimento, como se entretenimento não fosse importante, né? Então, eu acho que o trabalho de vocês, dos dois, né, dos três, na verdade, provocam a gente a pensar o quanto a área de games é realmente uma área interdisciplinar, o quanto ela dialoga com diferentes narrativas, seja a narrativa do mangá, que vai para a TV e tem uma outra lógica, né, tem uma outra linguagem, seja a narrativa construída a partir da nossa interação com os espaços de museu. Então, eu acho bem importante a gente evidenciar isso. E aí eu fiquei me lembrando, na verdade, de duas experiências, não sei se vocês já viram, mas tem uma experiência que é o pessoal da Fiocruz. Eles resolveram, através do Minecraft, não sei se você viu, Freudinho, eles resolveram criar o campus de Manguinhos, o Palácio de Manguinhos. E aí, isso foi o ano passado, a partir da pandemia. E é bem interessante dar uma olhada, porque se aproxima um pouco do segundo projeto que você apresentou, o caso que você apresentou, onde eles fazem no Minecraft a recuperação daquele monumento que foi danificado. E aconteceu uma coisa aqui também interessante. Durante a pandemia, os alunos do BI de Ciência e Tecnologia e das engenharias, eles resolveram construir o campus de Ondina, que é onde a gente está, né? Então, eles construíram o campus da UFBA usando esse espaço. Então, assim, de alguma forma, né? De alguma forma não, Manguinhos é patrimônio histórico, né? Que aquele palácio maravilhoso é um museu praticamente. Então seria até interessante você dar uma olhada. Eu conheço a pessoa que está à frente do projeto, então se você precisar entrar em contato com ele, gente super boa, que é o Marcelo, super do bem. E o dos meninos, a UFBA não é considerado patrimônio, assim, nesse aspecto, né, como um museu, mas é um patrimônio público também, né? E essa mobilização da interação dos meninos terem o desejo de reconstruir o campus usando a mediação do Minecraft. Então, era isso que eu queria falar. Então, assim, os dois trabalhos trazem elementos importantes para a gente pensar esse diálogo. E vocês viram durante a fala de Alexandre como ele resgata autores importantes, clássicos para quem trabalha com jogos, né? O Caloás, por exemplo, quando ele traz as dimensões que Caloás traz e faz articulação com a Mimicry, né? Essa coisa da fuga da realidade a partir do percurso dos dois personagens. Então, gente, estamos abertos para discussão. Eu vou abrir para ver se os nossos pesquisadores não querem acrescentar mais alguma coisa assim que vocês julgam que é pertinente compartilhar com o nosso público aqui, para ampliar ainda mais a compreensão da pesquisa de vocês, porque eu sei que o tempo que é estabelecido para o vídeo foi curto, né? Então talvez vocês sintam necessidade de ampliar um pouco mais. Então, quer colocar, Alexandre, tem um tempo para você ampliar um pouco? Falar com o Freud. O Freud foi meu aluno, né? É meu aluno ainda, porque eu não terminou o semestre ainda. Porque a pesquisa dele mexe com a questão de falsificação, não é isso, Freud? Foi minha pesquisa na graduação, na verdade, tá. Sim. Mas eu tenho para o meu trabalho também algumas questões relacionadas à falsificação, né, que eu falo pirataria, de certo modo. Assim. Então, eu faço trabalho que você apresentou se relaciona com as suas pesquisas atuais? Assim? Esse trabalho do museu? Isso. Eu tenho muito interessado, eu estou pesquisando agora no meu mestrado, um situacionista, um pesquisador situacionista chamado Constant Niven-Ruiz, e ele desenvolve, né, durante mais de 20 anos, uma cidade feita por maquetes, por textos, também por desenhos, uma cidade de uma perspectiva utópica chamada New Babylon. Estou muito interessado em dialogar como que o trabalho do Constant se dialoga hoje com certas questões contemporâneas, né? Então, além de pensar isso, eu dialogo o trabalho do Constant com alguns artistas que também elaboram cidades, inclusive perspectivas sobre a cidade, perspectivas arquitetônicas, relacionadas também com conteúdos digitais.
Então, a gente consegue ver uma relação clara do trabalho do Constant, falando, falando de certo modo, uma espécie de influência do trabalho do Constant, dessa ideia da New Babylon, que é a cidade que ele elabora, com as perspectivas hoje de cidade, de arquitetura, pensando também para as questões das arquiteturas digitais. Então, quando a gente começa a pensar patrimônio, cidade, ou pensar nessa ideia de representações arquitetônicas usando tecnologias, ela dialoga muito com o que eu tenho pesquisado recentemente. Então, foi uma questão interessante, porque também a Priscila e também dentro do Labfront, a questão do patrimônio é super relevante, né? O Labfront também tem uma perspectiva de pesquisas que tem relacionada à preservação, inclusive relacionada à preservação do digital. Então, acho que são coisas que coadunam muito dentro desse pensamento. Eu fiquei curiosa agora com essa questão que o Alexandre trouxe da falsificação. Dá para falar um pouquinho mais? A princípio, quando eu participei da defesa de TCC dele, né? E a princípio ele fez uma intervenção artística que era criar um ícone, né, de uma estação, né, de um ponto de estação do metrô que não existe. Qual é que era o nome mesmo, Floyd? Só para lembrar. Nárnia. Na verdade, haveria uma estação, né, no metrô, na nossa linha de metrô, que não foi concluída, e ele criou um ícone, né, com o nome Nárnia para inserir. E aí eu falei com ele que seria interessante se ele fosse para essa direção da falsificação. Entendi. Que a falsificação eu acho interessante porque ela dá um curto-circuito no sistema das artes, né? Ela insere elementos que se passam por originais, são até colocados como originais em alguns museus, né, e galerias, e cria esse curto-circuito mesmo, ela bagunça o sistema das artes, né? Eu acho muito interessante isso, porque vai muito na perspectiva que eu lido com Bataille. Não que o Bataille trabalhe com falsificação, mas a questão da transgressão. Sim. A proposta de criar, né, um espaço. Existe uma estação em Belo Horizonte que ela fica entre duas estações, mas nunca foi inaugurada. Então, a proposta foi fazer a emancipação de Minas Gerais e criar um outro estado, um estado paralelo nessa estação, né? Dali criar outro ponto e aí, baseado nos escritos do C.S. Lewis, né, chamar esse espaço de Nárnia. Então, foi uma construção interessante de pensar a emancipação de Minas Gerais com um grupo separatista. Foi feito durante algum tempo. Priscila, você quer colocar alguma coisa em relação fazer alguma pergunta a Alexandre ou colocar alguma coisa em relação ao trabalho de vocês? Eu queria só complementar a fala da professora Lin sobre o impacto dos jogos nos patrimônios, porque eles abarcam outros aspectos em relação à própria relação do espectador com o patrimônio. Então, acho que no sentido contrário, assim, os jogos também acabam dando mais espaço para a gente criar um contato com o patrimônio cultural. E falando um pouco da minha pesquisa no Labfront, essa coisa com o patrimônio veio logo quando eu entrei para o grupo, em agosto de 2018. No mês seguinte teve um incêndio do Museu Nacional, então isso me provocou muito essa questão da reconstrução do patrimônio e da perda, e acabou desenrolando em outras pesquisas relacionadas a isso e também ao fogo, né? Que, como a gente apresentou, foram alguns exemplos dessa perda no fogo, né? Em frente às tecnologias que a gente tinha, perdeu-se muita coisa e a gente consegue recuperar isso pela indústria do entretenimento, que muitas vezes, como a própria professora falou, ela é vista de forma muito restrita, né? Tem um grupo no Rio de Janeiro que eles trabalham em museu e são historiadores, né? E eles têm já há algum tempo feito algumas experimentações com essa de estabelecer relação entre os jogos e esse espaço do museu, né? Na verdade, alguns
contar alguns aspectos da história a partir da mediação de jogos dentro desse, relacionado com a temática desse museu, Museu de História aí no Rio de Janeiro. Então, cada vez mais a gente vem vendo esse diálogo, né? Eu me lembro que há muitos anos atrás teve o MoMA resolveu fazer uma exposição de jogos digitais dentro do MoMA. E isso gerou muita polêmica, porque as pessoas não acreditam que jogos seja arte, que deveria estar no espaço do museu. Mas a gente vem vendo como essa linguagem vai dialogando cada vez mais, né? Vai se aproximando. Alexandre, você quer ampliar um pouco mais a sua discussão em relação ao trabalho? A gente já tem uma pergunta aqui para Freud, mas... Comentar que esse trabalho, né, vai virar um texto dos anais, e depois provavelmente eu vou desdobrar isso no artigo, né, já estou desdobrando isso no artigo. Ele faz parte do meu início com textos voltados para a cultura nipônica. Então, mais especificamente a cultura do que eles chamam de otaku, né, ou seria equivalente a nerds ou geeks aqui no Ocidente. E eu já estou com 2 projetos de pesquisa voltados para isso, né. Um é voltado para o mangá, mais especificamente um ramo do mangá que se chama Eroguro Nansenso, que ele tem uma pegada exatamente no erótico, no grotesco e no nonsense, né, no sentido, né, e que são 2 artistas, né, que é o Junji Ito e o Shintaro Kago. Um projeto é sobre o Shintaro Kago e o outro é sobre o Junji Ito, mais especificamente o Uzumaki, que é um mangá que fala sobre a ideia da espiral, e eu vou explorar essa questão da espiral a partir da leitura, né, de Bataille, da própria cultura japonesa, né, e conceitos que, a princípio, parecem que só existem lá, mas, na verdade, existem equivalentes dele no Ocidente, desses conceitos. Gostei muito também quando você faz o diálogo com o cinema, e aí você traz os filmes dirigidos por Woody Allen para ilustrar e fazer... Na verdade, eu errei, né? Na verdade, o filme não foi dirigido pelo Woody Allen. O primeiro filme foi Martin... esqueci, mas não é ele. Ele escreve o roteiro, mas não atua no Sonhos de Sedutor, né? Isso é um erro meu. Mas isso já está corrigido no texto de anais. Mas você trouxe 2 filmes, não foi? Mas o que me chamou atenção no High Score Girl foi que eu vinha percebendo, né, comecei a assistir bastante anime, né, e essa temática dos jogos é muito explorada nos animes. Então, assim, chega a ser quase exaustivo, né? Quase todo anime você tem um elemento ligado ao jogo, né? Ou uma relação igual a Alice in Borderland, que é uma série do Netflix, exatamente sobre jogos, né? Jogos de sobrevivência. Ele pega o livro Alice no País das Maravilhas e transpõe para o Japão uma temática mais atualizada envolvendo jogos. Mas sempre há algum elemento de jogo. Assim, é impressionante. É raro não haver um anime que não tenha jogos, né? Ou são jogos amorosos. Também, não sei se você já viu. O Hunter vs Hunter, ele faz uma relação, inclusive, com o PlayStation. Só que eles chamam de Joystation. Então, acho que ele é dos anos 90. Agora você já tem muitos desses animes ou filmes que o personagem ele vai para dentro do jogo, mas no Hunter vs Hunter, eu acho que é de 99. Já teve outras revisões dele, mas ele já começava a explorar isso já também, essa coisa de ir para uma ilha. Uma das coisas que me chamou a atenção, que ele falou dos anos 90, sou dos anos 80 nos jogos, né, no High Score Girl, foi exatamente essa ideia passional, né, que os personagens têm com jogos, que era o que eu tinha na década de 80 quando eu era adolescente, né? Nossa, eu tô ficando velho. Mas você se projetou então, né, Alexandre? Então assim, mas eu não era como aquele personagem principal lá que ele era obcecado somente com um jogo, né, que era na verdade eu não gostava muito do jogo lá, Ai, gente, deu branco aqui, os jogos de luta, né? Eu não sou muito chegado em jogos de luta, eram mais jogos de estratégia. Mas era a época também o Atari, todos esses jogos eu peguei, então, né, nesse período. Então tinha isso também, essa empatia também com a série, com a série de TV, né, com o anime, que isso me chamou muita atenção. Mas o que me chamou mais atenção, que eu acho que diferencia esse anime em particular de outros animes, que o jogo ele é um elemento importante na trama, né, na história, mas o mais importante seja a maneira como eles usam jogos para dialogar entre si, né, os personagens, a Akira e o personagem principal que deu branco aqui agora, né, que eles usam, né, os 2 estudantes usam para comunicar. É interessante que a Akira ela não fala, ela passa a série toda sem falar uma palavra sequer.
mas ela não é muda, ela não tem nenhuma deficiência, né, na fala. Simplesmente a gente não mostra os momentos em que ela fala na série. Então, em algum momento ela falou, mas a gente não viu isso. E isso é muito interessante porque é como se a sociedade em volta fosse opressora, né? E os jogos fossem uma forma de escapismo, né? De É uma escapar. libertação, né? Uma libertação, exatamente. No Alice, a gente vê entre aspas, aí, essa alienação em relação à linguagem, né, dos jogos, como mobiliza ele. O interessante é que eu vim fazendo as pesquisas sobre os otakus, né? E os otakus, bem diferentes do comportamento de nós ocidentais, eles têm muito nítido essa diferença entre realidade e ficção. Um problema sério que nós estamos lidando aqui no Ocidente hoje é exatamente essa mania, esse hábito de confundir realidade com ficção, de você condenar uma obra porque ela é politicamente incorreta, sendo que na arte não existe politicamente incorreto, ela é arte. Então, assim, determinados temas você não pode tratar porque, não, isso é absurdo, né? Por exemplo, um anime que está fazendo muito sucesso agora, que é o Mushoku Isenkai, eu acho que é isso, Mushoku Isenkai, eu acho que é isso, eu posso ter falado errado aí. É uma série que tem causado uma certa polêmica aqui no Ocidente, porque é um otaku que morre atropelado, né? E reencarna num outro mundo, e ele é um adulto no corpo de uma criança. E ele tem pensamentos pervertidos, assim, né? Ele é bem pervertido. E aí ele tá sempre olhando a calcinha das meninas, sempre tentando. E aí, no anime, eles criam essa ambiguidade. Ele é uma criança e, ao mesmo tempo, um adulto. Como é que é isso, né? E aqui tem causado maior comentário por algumas pessoas. As pessoas têm adorado, um grupo tem adorado, e tem outro que é mais conservador, que confunde. Não pode existir esse tipo de coisa. Isso é um absurdo que existam animes que trabalhem dessa forma, essas questões sexuais. E eu acho que é arte. Você não tem que ter limite. Senão você coloca censura. E aí, como é que a gente fica? Né? Se a gente vai para a opinião de eu estou certo e você está errado. Não existe isso. Temos uma pergunta aqui do Ramon Silva, e é para Freudinho. Olha só, Freudinho. Achei interessante demais essa pesquisa sobre a conservação dos patrimônios históricos e o governo francês tendo que recorrer à Ubisoft. Pergunto, como será o futuro da catalogação de forma virtual? Boa pergunta. Priscila, você quer falar? Você que direcionou para mim, mas eu acho que seria legal. Priscila tem algumas questões assim, que ela vem trabalhando com relação a isso especificamente. Você pode falar? Bom, vou tentar responder. Isso não deixa de ser um desafio, né? Ainda mais agora, nesse momento que a gente está vivendo pandêmico, que como a Aline colocou no início da sessão aqui, que a gente está precisando reformular a forma que a gente aproveita de uma exposição, visita um museu. Então, nós temos uma pesquisa para criar um ambiente que não seja somente com fotografias de obras, mas que possa ter uma interação e uma fruição com a obra, assim. Freud, pode falar. Quer que eu repita, meninos? Por favor, Lin. Tá, eu vou repetir, não tem problema. Espera aí que eu tô tirando do chat, porque fica mais fácil para eu controlar aqui. Então, a pergunta dele é: como será o futuro da catalogação de forma virtual? Ele está se referindo ao exemplo que vocês trouxeram, né? Eu acho que não tem essa noção de futuro, sabe? Eu acho que a gente já está vendo isso acontecer. Quando a gente começa a gente já tem mapeamento do Google Maps com satélite fotografando a Terra já, sei lá quanto tempo, né? Que a gente é acessível, a gente já tem pelo menos há mais de 10 anos. Então a gente já consegue ver, já tem carro fotografando a nossa rua ou os nossos espaços comuns aí já há muito tempo. Inclusive, agora a gente já começa a ver também uma catalogação dos espaços internos, né? Então, eu não sei se é o futuro, acho que a gente já vê isso, né? A gente já está falando de uma questão presente. Então, conforme as ferramentas digitais elas vão se tornando acessíveis e elas vão surgindo, e a tecnologia
dessas ferramentas, a tecnologia vai aprimorando, elas vão ser usadas com certeza. A gente já faz raio-x de quadro, né? A gente já está descobrindo coisas aí de pinturas renascentistas. Agora já tem estudos, por exemplo, quando a gente vai falar... agora a gente viu um estudo agora sobre a Mona Lisa, acho que foi publicado uns 4, 5 anos agora, talvez uma das pinturas mais estudadas do mundo, e que foram descobrir algumas versões da própria Mona Lisa que estavam debaixo da tela, com camadas de pintura. Então, assim, eu acho que conforme a gente vai evoluindo e a gente vai conseguindo ter ferramentas, elas vão ficando também cada vez mais acessíveis, né? As propostas, por exemplo, do Google Arts and Culture e outras empresas do tipo, elas estão aí para isso. Assim, eu acho que não tem um futuro. Eu acho que é isso que a gente já está vendo, a gente já consegue observar claramente. E não vai ter essa distinção também, né? De se é um jogo, ou se vai ser um software, ou se vai ser um software educacional, ou se vai ter restauro. Acho que essas coisas são esses limites agora, eles são cada vez mais porosos, né? Além do jogo, tem também a possibilidade de reconstruir um patrimônio por meio do videomapping, de projeções enormes de como era aquele patrimônio antes da destruição, e também a possibilidade da modelagem 3D, que a gente usa muito, e isso com as obras, algumas peças foram perdidas no incêndio do Museu Nacional, que foram construídos também pela modelagem 3D, e aí eles disponibilizam um tour, você pode ver como que era o museu antes do incêndio. Tem gente querendo aqui falar, a Cristina está querendo falar, mas uma coisa que eu queria pontuar que Freud falou, assim, não tem como pensar, já está posto, né? A gente tem que aprender agora, a gente já está vivendo isso, e isso foi intensificado no último ano. E a forma como a gente vai, as estratégias que a gente vai usar, seja para catalogar, seja para fazer diferentes formas de registro, nós estamos fazendo no percurso, né? E isso eu acredito que é uma dinâmica de ressignificação. Estou passando a fala para Cristina Amazonas, que ela gostaria de participar. Oi, Lin. Tem Cristina, tem Pablo também. Pablo, diga. Na verdade, eu levantei a mão e estou numa danada. Eu posso falar? Cristina, por favor. Cristina fala, Pablo, você fala primeiro. Vamos lá. Eu falo é a pergunta dele do futuro, né? Eu acho que, assim, concordo com tudo que vocês falaram, a gente já vive esse desafio há muito tempo, né? De catalogação das obras, principalmente obras de arte virtual. Está cortando, Cris. Dá para você... Bloqueou seu microfone aí, de repente. Você pode repetir, por favor? Oi, então... Agora. Estamos ouvindo. Então, eu estava dizendo que já foi muito bem colocado, que esse desafio já existe há muito tempo, né? E especialmente com arte, é muito complexo. Todas as formas de arte híbridas que surgiram, não existe um formato padrão, e ainda existe a possibilidade de se criar coisas novas com um formato diferente que nunca foi usado. É um desafio gigante, né? A gente não tem mais aquela catalogação tradicional de museu e de arte que existiu um dia. Sobre o futuro, está tendo um movimento agora de blockchain e criptoarte e smart contracts, eu acho que é por aí, né? Ou seja, não sei se vocês sabem um pouco, eu também não entendo nada de blockchain, eu comecei a pesquisar isso agora, mas assim, é uma possibilidade de você criar como se fosse uma instância, o código do teu trabalho de arte fica dentro do contrato, e aí você vende a instância. Está tendo uma discussão isso é muito novo, a discussão é muito polêmica, porque dentro desse mercado de criptomoedas há muita lavagem de dinheiro, há muito especulação de valores, aí você tem muita obra lá se dizendo arte digital e é lixo puro, e assim, também tem muita especulação de pagar muito por uma coisa que não necessariamente custa, mas também existe muita ignorância. Eu pesquisei que, assim, achei muito bacana essa possibilidade de você poder colocar
dentro do contrato de venda de uma obra de arte, a obra de arte em si, que é um código. E você vende instâncias do resultado desse código. É muito viagem, né? Eu sei muito bem, eu trabalho com isso, eu mexo com processing, e aí eu faço visuais ao vivo, e o meu trabalho não é tangível, não é uma obra de arte que é um quadro que você bota na parede. Eu posso até imprimir e colocar ele na parede, mas ele não foi feito assim, não tem esse conceito. O conceito do meu trabalho é muito mais o código e a possibilidade do código gerar várias visualidades. Então, eu não tenho uma visualidade, ou seja, esse tipo de trabalho não se encaixa numa catalogação tradicional. Então, estamos estudando muito e eu acredito que o futuro vai por aí, onde você inclui dentro do contrato a própria obra de arte em si, intangível, não é um objeto físico, é um objeto que está disponível para todo mundo. Enfim. Se alguém quiser falar mais sobre criptoarte aqui, souber mais, por favor, contribuam. Obrigada, Cris. Então, a gente tem Pablo inscrito para falar, temos uma pergunta de Paula e uma pergunta do Luiz Carlos. Então, a audiência aqui quer ouvir Pablo. Pablo, tem gente aqui que já está destacando aqui que quer lhe ouvir. Eu fiquei sabendo. Na verdade, Linha, eu estou querendo entrar desde o início, eu levantei a mão aí, estava dizendo isso, porque, na verdade, eu ia te passar outras questões que apareceram no YouTube, comentários. Era por isso, era mais uma questão de coordenação nesse sentido aí. Bom, vou voltar em tudo isso aqui, porque eu não sei nem por onde começar. Depois dessa fala da Cristina aí, bom, tem coisa muito errada nessa fala, sinto muito dizer isso, né? É muito senso comum essa ideia de lavagem de dinheiro relacionado a NFT, tá? Eu estou ouvindo isso demais, mas também depois do Fantástico difundir a ideia de NFT, eu não podia esperar menos. Então, todo mundo que trabalha com NFT aí há muitos anos e pesquisa, enfim, tem ficado um pouco chocado com a hype que está acontecendo nos últimos tempos. Mas eu não sei se eu vou chegar até esse ponto, que eu já falei em outras sessões sobre isso. A professora Suzete também fez isso, um comentário relacionado a isso, e eu também complementei alguma coisa na conferência de abertura. Mas vamos começar com o Gabriel, professora Lin, que quando o Alexandre falou lá no inicinho, né, mostrou a questão dos animes, né, e dos mangás, enfim, e ele falou uma coisa assim, esse assunto é muito delicado, pode haver divergência entre fãs, né, mas algumas coisas aqui a gente já superou na conversa, né. Pedro Rolim diz lá também no YouTube que chegou a ver pessoas reconstruindo igrejas barrocas brasileiras no Minecraft. Então, dentro daquela discussão que você fala do Biomanguinhos, né, do prédio do Palácio, então ele colocou essa questão. A pergunta do Ramon, a professora Lin recuperou, o Rogério, ela respondeu também. Paula Thaís colocou a questão acho interessante, a perspectiva de restaurar patrimônios através dos games, não só restauração, mas talvez até intervenção e ressignificação. Como vocês veem as possibilidades de trabalhar isso dentro da realidade brasileira, né, uma questão que é colocada para a mesa. E a última que a gente captou, aqui que eu não peguei, que foi quem foi que fez, acho interessante essa perspectiva de restaurar patrimônios. Não, é a mesma, eu copiei 2 vezes, através dos games. Mas tem a de Luiz também, tem a de Luiz Carlos Oliveira Ferreira, que ele pergunta, há processos contrários, ou seja, a realidade ou analógico, para sustentar, preservar o digital? Podemos dizer algo como pinturas, desenhos e fotografias impressas para preservar o digital, como provocação mesmo. Então, sim. Mas aí, agora eu quero colocar as minhas. Então, fiquem anotados aí, Alexandre, Freud, Priscila, anotem essas aí para vocês darem uma resposta, mas eu queria fazer uma ligação, porque como estamos no GT, eu queria fazer uma ligação com o que aconteceu de manhã, que algumas pessoas aqui, inclusive, estão acompanhando a discussão nesse sentido. Primeiro é que a professora Lin fez uma colocação a respeito da diversidade do campo dos jogos, né? É um campo, de certo modo, transmídia, que nós levantamos de manhã também, um campo transmídia, que toca diversos campos, e esta sessão aqui, ela acaba fazendo isto, né, desse modo, isso que a Lin demarcou. Então, lá de manhã, nas sessões da manhã, tivemos a discussão sobre animação, sobre narrativas, inclusive sobre teatro digital, e aí eu faço aqui de novo, até uma divulgação da fala da professora Mariana Muniz, que acontece amanhã numa conferência às 5h30, que ela vai falar sobre teatro digital e ela vai mostrar jogos, né, que são para quem joga jogos, para quem faz teatro, quem é do teatro, parecem ser teatro, né, mas ao mesmo tempo são software, né? Então você está num meio específico digital.
essa era uma colocação especificamente. Outra colocação é a respeito do trabalho do Freud, né? Que o professor Alexandre pontuou relacionado à graduação, e o Freud muito bem explicou também como é que ele relaciona, a professora Aline perguntou sobre isso. O Freud, não sei se todo mundo sabe, eu acho que é importante saber isso, o Freud é um artista com bastante recepção regional aqui em Minas Gerais, eu diria até além disso, mas aqui a gente conhece, que eu falo, quem estuda arte conhece bastante o trabalho dele. Nos últimos, bom, desde que virou 2019 para agora, nós tivemos, né, até os dias de hoje, ele teve 3 exposições solo, né? Então, ao mesmo tempo fazendo mestrado, ao mesmo tempo fazendo outras pesquisas, então ele não está trabalhando só numa coisa ultimamente, então não é só o mestrado especificamente, e o mestrado ele está dando corda, está caminhando, né? Óbvio, mas não é só um mestrado, só que ele consegue ver, né, essas relações que... Por isso que, inclusive, a gente dialoga bastante, tem trabalhos em coautoria com ele, justamente porque ele se apropria de uma discussão das vanguardas da metade do século XX, né? Tanto nos trabalhos poéticos dele, quanto nos trabalhos de pesquisa na academia. Então, o Constant Niven Ruiz é um situacionista, como ele disse. A discussão da produção estética que o Freud desenvolve também tem uma relação nesse sentido. E, obviamente, quando ele fala desses autores situacionistas, ele trabalha com o arquitetônico. Então, é a dimensão que aparece nessas pesquisas que Priscila e ele estão mostrando. Bom, e agora eu mudo a chave para minha especialidade, que é preservação digital, né? Que é o que eu pesquiso, informação de acervos, processos de digitalização e digitização do mundo, né? Que eu acompanho e discuto, e aí incluo nesses processos de registro especificamente o uso do blockchain, né? O uso do blockchain para preservação de patrimônio e bens culturais. De uma maneira crítica, inclusive, a minha reflexão. Não é de uma maneira, vamos usar blockchain porque todo mundo... Não é por aí. Então, blockchain é uma ferramenta de compartilhamento, né? É uma ferramenta que permite colaboração, uma ferramenta que deixa visível os seus processos. Isso é essencial no contexto contemporâneo. A partir do blockchain, você consegue criar, né, plataformas, né, não só relacionadas à criptomoeda e mercado da arte, que é o que a gente está vendo como moda, mas também para registro e controle de bens culturais. Então, quando a gente fala de blockchain, a gente tem que tomar sempre cuidado de não ficar limitando o blockchain a essa realidade que todo mundo fala, né? Inclusive no grupo, né, nós somos pesquisadores, somos de grupos de pesquisa, e é importante a gente sempre lembrar que se está todo mundo falando, para falarmos também, temos que falar além, né? Se está passando no Fantástico, né? Se a gente está entendendo exatamente igual o Fantástico, tem alguma coisa aí que já é do senso comum e há um certo interesse na difusão. Então não é uma questão de lavagem de dinheiro ou não lavagem de dinheiro, isso não é. Existe um processo aí no blockchain que ele é muito mais profundo e que não precisa estar ancorado na ideia do Bitcoin, da Ethereum, das criptomoedas, né? Mesmo porque a gente vê que isso, de novo, eu cito aqui a professora Débora Gasparetto, especialista em sistema da arte digital, é mais uma parte, mais um processo de agenciamento num sistema que tem vários atores. É mais um. Ele não é o principal e não será o principal, porque não existe o principal num sistema que funciona num processo em rede, né? Então, ele é parte de uma parte do sistema, né? Essa coisa do NFT e os marketplaces, que inclusive vão se multiplicar e se multiplicar cada vez mais, fazem parte de um sistema da arte que é setorizado no mercado, tem uma ancoragem no mercado. Blockchain não. Blockchain já tem aplicações variadas, né? E aí, provavelmente, se vocês jogarem na internet, eu não fiz isso, jogarem no Google mesmo, no Scholar principalmente, procurem games e blockchain, provavelmente vai ter um desdobramento que não é esse que a gente está falando aqui. Então, é só para ficarmos bem atentos a isso e não cairmos nas armadilhas das hypes, porque somos pesquisadores, temos que aprofundar. Então, dentro da questão da preservação digital, blockchain, e agora eu dou tiro no pé da coisa, só contribui com a documentação. E nós, do campo das artes, de uma maneira geral, nós não estamos preocupados só com a informação, só com os dados. A gente tem outras dimensões do sensível, especificamente, que mobilizam a fruição das pessoas, a interação, ou os processos que a gente chama, ou enacionismo, processos de enação, né? De atuação, enfim, existem outros processos que envolvem, né, essa dimensão dessa arte. E essa arte não está sendo totalmente
preservada quando nós enfocamos apenas a documentação. Então, quando a gente tem um processo como esse aí, dentro de um jogo, que o Freud está trazendo com a Priscila, dentro de um jogo de preservação de um patrimônio, de um bem, é lógico que aquele próprio patrimônio, né, arquitetônico no caso, nós já entendemos como humanidade, e quem trabalha com restauração sabe disso, que ele já é reconstruído, ele já é ressignificado na sua materialidade física concreta, ele já é. Então, quando ele entra nos jogos, ele volta para lá, é algo que é aceitável, porque ele está sendo reconstruído assim há quantos anos? 1000 anos, 800, 900 anos, eu não me lembro muito bem de Notre Dame, mas é algo nesse nível, né? Então ele já está sendo reconstruído, passa por guerras, né, bombardeios, enfim. Então você já tem esse processo. Então é aquela velha história que nós temos muito no campo da arte, né, em que se você pensa restauração, quem pesquisa restauração pensa desse modo, né? Inclusive o Benjamin ajuda a gente muito nisso. Se você pensa a restauração como aquilo que quer buscar um original, nós temos um problema aí, né? A busca de um original na hora que você restaura é algo que já é uma missão falha desde o início, né? Não há um original. E quando pensamos com Benjamin especificamente, num contexto em que a arte perdeu a sua função social, né, num contexto em que você tem objetos transmediáticos que têm esses fluxos enlouquecedores que os jogos têm, por exemplo, e que são considerados arte, né, aqui nesse GT, num evento de arte, com professores de arte, nós consideramos jogos arte. Né? Então, se nós já temos essa questão aqui, esse grande problema, né, nessa situação, eu não sei se, enfim... não sei se a gente supera, né? Se consegue superar essa dimensão que o Benjamin coloca, né? Da perda da função da arte, sendo que jogo é ao mesmo tempo indústria, ele também é aplicado, você aplica na educação, como a professora Lin estuda muito profundamente, né? Você aplica na logística, nas empresas, na produtividade, né? Na medicina, na saúde, né? De todo modo. Enfim, e a professora Lin também falou aí a questão especificamente do Minecraft nesse sentido. Então aqui é só uma colocação angustiada minha, porque eu acho que eu perdi o timing de todas as conversas aí, então eu pedi um pouco a palavra mais nesse sentido, tá, professora Ali? Peço mil desculpas, mas é linkando com as discussões anteriores da manhã, para a gente dar continuidade, né? Vamos continuar hoje à tarde fazendo essa conversa, né? É isso. Obrigado, Pablo, foi ótimo. Cristina está fazendo uma questão aqui. Cristina, deixa eu só passar as perguntas das pessoas que Pablo anunciou para o pessoal responder. Aí depois você pode fazer um contraponto, tá certo? Então, Alexandre, Freudinho e Priscila, Pablo trouxe algumas questões e eu tenho duas questões aqui anotadas que depois que vocês... eu vou fazer depois que vocês se pronunciarem aí, para não ficar muita coisa na cabeça, né? Então, querem colocar em cima do que Pablo trouxe, as questões que ele pontuou para vocês, e aí tem mais duas questões aqui, como eu falei, tem a de Paula e a de Luiz Carlos, e tem Cristina que quer fazer um contraponto com a fala de Pablo. Ok, acho que foi a pergunta da Paula Thaís, né? Que ela vai perguntar. Acho interessante essa perspectiva de restaurar patrimônios através dos games, e não só a restauração, mas talvez até a intervenção e ressignificação. Como vocês veem a possibilidade de trabalhar isso dentro da realidade brasileira? Então, a professora Lin já trouxe exemplos para a gente aí sobre esses trabalhos, né? Por exemplo, a gente tem, que a professora Lin falou agora sobre o campus do Manguinhos, né? E sobre a UFP, a gente já tem essa possibilidade. Eu acho que tem uma conversa assim, que eu acho que tem sido repetida constantemente, falando de acessibilidade. Mas como que tal coisa pode ser acessível dentro de uma realidade socioeconômica ou cultural? Mas cada vez mais a gente vê que essa questão da acessibilidade, conforme as tecnologias elas vão avançando, a gente vai tendo acessibilidade a elas. Assim. Eu não acho que seja um problema. Inclusive, essas são questões de interesse internacional, né? Quando a gente está falando aqui de patrimônio, a gente está falando de patrimônios da humanidade. Então, já existe uma preocupação com isso. O Luiz Carlos, ele também vai fazer uma pergunta eu estou com ela aqui.
Isso. Você quer que eu recupere, Freudinho? Ou você está com ela aí aberta? Estou com ela aqui aberta. Pronto. Há um processo contrário, ou seja, a realidade ou analógico para sustentar e preservar o digital? Podemos dizer algo como pinturas, desenhos, fotografias impressas para preservar o digital? Eu não entendi a pergunta do Luiz. Desculpa, Luiz, se você tiver aí, se você quiser dar uma reformulada, assim, mas eu não entendi. Você está perguntando se tem uma forma analógica de preservar o digital? Não sei. Então, Luiz, se você quiser reestruturar a pergunta, e aí a gente retoma. Eu coloquei aqui a indicação de um livro que a gente organizou, já tem uns 2 anos talvez, sobre museus virtuais, e essa discussão é uma discussão que é feita pelos autores, inclusive o pessoal que eu falei lá do Rio de Janeiro, a partir da interação com jogos. Ele foi publicado pela Edufba e está gratuito nesse repositório aqui. Aí vocês podem dar uma olhadinha, porque tem alguns autores fazem essa discussão direta da relação com jogos. Então, eu vou passar então para a Cristina, ela estabelecer esse diálogo aí com o Pablo, e aí a gente espera se o Carlos vai reestruturar a questão dele, tá bom? Cristina, pode colocar as suas questões. Olin, com licença, boa tarde. É porque são 2 Cristinas no chat e você está falando como se fosse a Amazonas. Na verdade, é a Cristina Horta que pediu a fala para a Cristina Amazonas. É porque o áudio dela ficou um pouco, né, foi interrompido, teve ruído, e eu estava interessada na fala dela, mas ela foi curta, e aí depois veio o Pablo indo contra um trecho que ela disse, e na verdade eu me perdi porque eu não assisto Fantástico, eu não sei do que rolou. Então, depois que ele foi contra, eu fiquei assim, gente, do que está se tratando? Aí eu fiquei interessada em saber se a Cristina Amazonas gostaria de fazer algum contraponto, porque muita gente parabenizou o Pablo aqui, mas eu, como uma outra ouvinte, fiquei bastante perdida. Tá, Cristina, eu não tinha percebido que eram 2 Cristinas. Desculpa. Tem muita gente na sala, são 125 pessoas. Então Cristina, você quer... Eu sei, aí 2 Cristinas de uma vez é muita coisa. Não é? Então, eu sou Amazonas, vamos lá, a provocação foi para mim. Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal, porque eu sou super a favor do blockchain, eu acho que é inclusive uma saída para esse registro a partir de obras que hoje existe uma dificuldade enorme de se catalogar, que tem a ver com a arte digital. A arte digital não tem espaço nesse método tradicional que existe hoje, está sempre sendo um desafio de catalogação de arte nesse sentido. A lavagem de dinheiro não é novidade de NFT, a lavagem de dinheiro existe desde que existe o mercado de arte. Então, assim, não é um problema novo. Isso também acontece, não impede que existam coisas bastante potentes e boas para serem desenvolvidas dentro de uma blockchain. Eu não sou especialista em blockchain, eu estou curiosa pela possibilidade de conseguir catalogar a minha forma de arte que não tem espaço, né, no método tradicional, o código mesmo que gera as imagens, eu acho isso muito potente e muito interessante. E estou tentando entender como é que funciona para também pegar uma parte desse mercado. Eu não vejo Fantástico, não vi a reportagem, eu também estou por fora, eu vi muito comentário em grupos que eu participo, né? Eu estou em grupos que estão discutindo isso de criptoarte. E do pouco que eu pude pesquisar até agora, o que eu vi é que existe uma potência muito grande, mas eu vejo essa potência ainda engatinhando, né? Vejo muita crítica e os conceitos se misturam. Por exemplo, eu acho muito interessante a possibilidade de você... Tem um dos sites que é a Sync, que ele se propõe a essa questão de você catalogar o código. O NFT está vinculado a um código. Me perdi um pouco, desculpa. E nem sempre isso está acontecendo. O que tem mais é as pessoas colocando GIF animado, colocando JPEG, colocando PNG, colocando um trecho de vídeo. E isso são formatos fixos,
conhecidos, né? Eu estou muito mais interessada na potência do que vem e que a gente não conhece ainda, no que a gente pode produzir e que não existe ainda, né? Em como é que a gente coloca as coisas, por exemplo, dos games que está surgindo também, né? Estão botando muito personagem de game e os artistas que criam para os games estão conseguindo colocar o trabalho deles como uma forma de arte. E isso eu acho maravilhoso. Eu vi um trabalho era Larva Labs, eu acho. Eles fizeram os CryptoPunks, e é interessantíssimo. Você olha aquilo ali e fala, poxa, como é que isso aqui vale milhares de dólares? Mas é porque não é a pixel art da instância do CryptoPunk que vale. O que vale é o conceito. O que vale é o que está por detrás daquilo, que tem a ver com essa coisa de uma arte que está muito intangível e é muito difícil de você caracterizar ela e formatar ela para entrar numa catalogação qualquer. Então, assim, sou super a favor do blockchain, eu acho uma potência incrível e a gente está só engatinhando para explorar essas possibilidades. Acho que esse é o futuro. Obrigada, Cristina. Então, a gente está nessa discussão aquecida aqui, mas o tempo temos que administrar nosso tempo, né, por cada outra atividade. Então, o Luiz Freud completou aqui, ele colocou, como os outros suportes não digitais, aí depois ele completou, não atuam para preservação digital. Você consegue, ficou mais claro agora? Ô, Luiz, seria bom você usar o microfone, porque eu acho que ainda está um pouco confuso da gente responder. Mas eu queria destacar uma coisa que o Ramon colocou aqui, que é a produção do Assassin's Creed. Eu sou fã, né? Então sou suspeita para falar. A preocupação que eles têm com esse viés histórico, né? Com toda a ambientação, o enredo, a consulta de especialistas para poder subsidiar a narrativa. E vocês viram que no Origins eles, pela primeira vez, fizeram o módulo Discovery, né? Então, é uma franquia que não tinha intenção nenhuma pedagógica, mas quantos professores não estão analisando e utilizando essas narrativas de cada jogo do Assassin's Creed nas suas aulas de história? E como isso provocou os produtores a criar módulos agora voltados para essa experiência mais educacional. Então, se você quiser saber mais sobre o Egito, você vai ali no Discovery. Então, eu queria fazer... foi sobre os vikings, né? O último agora é sobre os vikings. Exatamente, os vikings. E como é uma narrativa transmediática, a gente tem um podcast falando dessa produção. Eu adoro, que é Valhalla, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que gosta de história, então sou apaixonada. Eu quero fazer uma pergunta para Alexandre antes de eu sair. Ô, Alexandre, aí é uma pergunta que vai tensionar o seu trabalho, mas é mais uma curiosidade de pesquisadora para pesquisador. Você tem se sentido mobilizado a investigar essas narrativas, essas ficções interativas que a Netflix tem trazido? Tipo assim, eu analisei o Minecraft, né? Fiz uma análise da interação e tal. Aí eu queria saber, porque tem algumas... tem várias animações, eu acho que não tem nenhum anime, mas tem várias, né? E eles têm pego, por exemplo, Carmen Sandiego, do ano passado eles fizeram aquela animação linda, né, ressignificaram o Carmen Sandiego, e agora eles botaram o Carmen Sandiego do ano passado para cá, também nessa lógica dessa ficção interativa. Você, como uma pessoa que gosta de investigar essas narrativas seriadas, essas narrativas que possuem o nível de interação, essa coisa da animação, dos animes, já se mobilizou, tem feito algo nesse segmento aí dessas ficções que eles têm trazidos para o público? Você fala assim, se eu tenho voltado uma pesquisa específica? Se você, enquanto pesquisador, tem feito o olhar da arte dessa... É o seguinte, o que eu vou escrever é o que interessa, né? Que eu acho que tem um potencial de relacionar conceitos que saem do senso comum, que o Pablo chamou atenção, né? Porque as pessoas veem muito os animes dentro de um senso comum. E é muito legal quando você consegue perceber que o anime ou o seriado ele tem potenciais, né, para você convocar pensadores do calibre de um Bataille, de um Deleuze, né, Derrida. Então, assim, você consegue trazer esses pensadores para um outro plano que não é daquele plano da arte tradicional, vamos dizer, arte de museus e galerias,
mas com a arte de convívio, né, que o sujeito abre lá o Netflix e se depara com aquela obra. Me chamou muita atenção que você deve estar se referindo ao trabalho que eu apresentei ano passado, né? Foi eu queria entrar pela tangente, eu não queria ser explícita para não dizer a mulher foi resgatar o Black Mirror para mim foi assim, um caso único, assim, né? Eu sei que tem o Minecraft, teve algumas outras tentativas, mas eu acho que a questão não é só você criar uma obra interativa, né? É você combinar todos os elementos. Eu acho que o Bandersnatch fez perfeito, né? Assim, para mim é impecável. Que é você pegar uma história bem construída, né? Uma temática bem desenvolvida e jogar com isso. Então, por exemplo, nesse episódio do Bandersnatch, do Black Mirror, né? Bandersnatch, você tem a questão da Mizanabim, né? Então, se você olhar, tem uma Mizanabim acontecendo ali, né? Que é um sujeito que tem que adaptar um livro para um jogo, mas né? Então tem uma série de Mizanabims acontecendo, que é a narrativa em espelhamento, e ao mesmo tempo você tem a metalepse, porque você tem uma história que transgride o plano ficcional dela e entra em outra história, que por sua vez somos nós que estamos assistindo ao episódio, né? Então esse tipo de coisa que o Black Mirror fez, né, com esse episódio em particular, que é o Bandersnatch, é muito difícil, tanto que a série não fez outro episódio, né? Ela parou aí. E é um episódio longo, é quase que uma metragem de filme, né? Tem várias metragens, porque você pode assistir uma versão de, acho que é 40 minutos, porque você termina a história antes, né, do que devia, você pode prolongar para mais de 90 minutos, então não tem uma metragem correta. E o que é mais interessante é como que essa plataforma, esse formato digital, que é o permutativo, né? Ele dialoga com algo que já existia há milhares de anos, vamos dizer assim, né? Que é aquele jogo que você tem com as palavras, né? Que é você combinar uma palavra criando outra palavra por meio de combinação de letras, né? E que, por sua vez, ganha visualidade no Mediorama, que era um jogo que não tinha vencedor ou vencido, porque o jogo consistia simplesmente em criar uma paisagem combinando os pedaços de paisagens ali. Você cria uma paisagem com mais de 1 trilhão de combinações e por aí vai, né? O que me atrai é exatamente esse tipo de obra que é fragmentada e que pode existir tanto no plano analógico, né, quanto no plano digital. Eu acho que a eficácia da obra está na maneira como os criadores vão acionar esses dois mecanismos, né? Então, só para terminar, eu gosto muito de um pintor chamado Gerhard Richter, né, que é um alemão. O Gerhard Richter, a obra dele tem a obra tradicional, pintura figurativa, tem a abstrata e tem uma que vai para o terreno do digital, que ele usa softwares para criar outras obras, né? Então, em uma ele pegou um que chama Padrões, né, Partners, que ele criou uma série de obras a partir da digitalização dessa pintura abstrata dele, que ele cria várias outras obras, fragmentando e espelhando os pedacinhos que ele vai recortando digitalmente depois que a obra dele foi digitalizada. Então, assim, isso eu acho que de certa maneira o talento do sujeito, né? Eu acho que não basta se existir só o software ou esses mecanismos. O sujeito tem que saber acioná-los. Obrigada, Alexandre. É interessante essa perspectiva que você traz. Gente, a gente está faltando só alguns minutinhos. Eu queria passar a palavra para os... Já que a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui, eu queria passar a palavra para os nossos pesquisadores, eles fazerem o fechamento. Você quer colocar alguma coisa, Pablo? É só a questão mesmo do trânsito, né, que a gente tem que fazer. Eu tenho que falar um pouco só na virada. Tá, então vou pedir para eles falarem rapidinho, se despedir da nossa plateia, fechar com os comentários, e aí você convida para a próxima sessão, né, que a gente vai mudar de sala. Então, como o Alexandre acabou de falar, eu vou passar para Freudinho, depois Priscila e Alexandre fecha. Combinado? Para a gente fechar essa sessão. Vamos lá, Freudinho. Pessoal, só agradecer mesmo, agradecer a professora Aline, o professor Pablo pela oportunidade, agradecer ao Alexandre também, minha colega Priscila, e todo mundo que vai estar aí presente no evento. Acho que o evento é de extrema importância para o cenário nacional e internacional. Assim, fico muito feliz de poder fazer parte
do LabFront e poder estar apresentando uma pesquisa minha no congresso que tem tanta penetração assim dentro do campo da arte, ciência e tecnologia. Eu queria mesmo agradecer vocês. Obrigado, Freudinho. Priscila. Eu também queria agradecer a professora Linha, ao professor Pablo, pela coordenação do GT, ao professor Alexandre e ao Freud pela parceria na pesquisa. E só para fechar, eu acho que o que a gente apresentou aqui é só um recorte, assim, dá para, claro, aprofundar muito mais, tem muito mais discussão para desenrolar nesse tema, né, nesse aspecto. E agradecer a todo mundo que está assistindo o congresso e a equipe organizadora. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Alexandre. Agradecer ao professor Pablo, né, pela possibilidade de organizar esse congresso e o aceite do meu trabalho, né, que eu acho importante. A Priscila, né, que foi minha ex-orientanda, o Freud, né, conheço todos, com exceção da professora Lin, conheço todos, e foi um prazer conhecer a professora Lin, né, eu acho que a gente pode trocar ideias a respeito de nossas pesquisas, e que convidados para lá. A Netflix não está me pagando nada, tá, gente? Então, mas assistam, eu acho que o High Score Girl, que eu acho que ele não é só do pessoal da década de 80 e 90, eu acho que é uma série muito sensível, muito bem construída. Eu acho que a gente tem que romper com esse senso comum e tentar enxergar, né, além daquilo que esse senso comum vê, né, que eu acho que é o trabalho de nós pesquisadores, apresentar esses produtos, né, de uma forma inusitada e mostrar que tem muita coisa, muita potência e muita coisa para se falar, né, deles. Muito obrigado. Obrigada a você. Pois é, você despertou o meu desejo de ver a série, e eu vou ver. Então, eu queria super agradecer a Freudinho, a Priscila, a Alexandre, parabéns pelo trabalho de vocês, agradecer ao meu querido amigo Pablo pelo convite, por estar aqui de novo com vocês, agradecer a toda a comunidade que está assistindo a gente, ao pessoal que está no back-end lá, fazendo a coisa acontecer, agradeço de coração, e parabenizar pela pesquisa de vocês, que com certeza mobilizou, não só me mobilizou, mas vocês viram que mobilizou várias questões aqui, né? E com certeza a gente sai daqui hoje pensando de outra forma, tanto no que se refere ao diálogo dessas narrativas a partir de diferentes referências, ou a questão da restauração do patrimônio, né? Do patrimônio público, e como isso dialoga com o digital, dialoga com os jogos. Então, quero agradecer de coração e agradecer a Pablo especialmente e parabenizar todos vocês pelo evento, viu? Obrigada. E aí, Pablo vai fazer os convites, gente. Esperem um pouquinho. Na verdade, a gente tem esse trânsito, né? Porque a gente está sendo transmitido para o YouTube, né? O GT1 ele vai mudar de sala, ele vai para a sala do Google Meet, né? E na sala, bom, vocês têm que pegar o link, todo mundo aqui já sabe, no site artesdigitais.tk, para quem já não salvou esse link. Mas antes do GT1 continuar lá, né, com mais uma sessão, nós temos, bom, vou seguir o caminho certo. Primeiro eu agradeço a professora Lin, esta mesa, né, e os professores, pesquisadores aqui desta sessão. Achei ela extremamente rica, estou recebendo mensagens aqui de todos os lados para continuarmos a conversa. Na verdade, o GT1 continua, portanto, a gente volta com essa memória da conversa aqui para essa próxima sessão. Mas vamos lá, então. A gente vai ter uma sessão de iluminação agora, em que todos nós saímos daqui, mesmo não vamos direto para o Meet, mas vamos para o YouTube assistir uma sessão de iluminação com a professora Maria Lujan, ou Lujan, o Tom, que é uma professora da Argentina, super referência, né, na Argentina e fora da Argentina, ligada à pesquisa sobre mulheres e videogames, mas nesse caso ela vai trabalhar especificamente com o videogame no museu. E a Lin acabou de dizer isso, né? Acabou de lembrar o caso do MoMA, né? Agora há pouco, e ela vai falar, não especificamente desse caso, vai falar da questão dos jogos dentro de museus. Então eu convido todo mundo agora, nós estamos um pouquinho atrasados, mas vamos segurar um pouquinho para dar tempo de todo mundo abrir o YouTube aí no canal do LabFront, e depois da fala dela, acompanhe por lá, nós vamos imediatamente para a sala do Meet, o GT1, e para esta sala o GT4, coordenado pela professora Débora Gasparetto, que já está aí conosco.
Então, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, professora Lin. Eu sei que a professora Lin tem compromisso agora, mas ela vai continuar um pouquinho com a gente, né? Depois ela se despede e segue. Mas muito obrigado, então, gente. Boa tarde para todo mundo e bons trabalhos.